Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos hoje fazer as correções das atividades propostas da aula anterior. Vem comigo. Atividade 5, página 37. Lembrando que 1, 2, 3 e 4 já fizemos na aula anterior, não é isso? Em 1596, em sua obra Mistério Cosmográfico, Johannes Kepler estabeleceu um modelo de cosmos onde os 5 poliedros regulares são colocados um dentro do outro, separados por esferas. A ideia de Kepler era relacionar as órbitas dos planetas com as razões harmônicas dos poliedros regulares. E o que vem a ser essa razão harmônica de um poliedro regular? É a razão entre o raio da esfera circunscrita e o raio da esfera inscrita no poliedro. A razão harmônica de qualquer cubo é igual a. Observe que é a razão harmônica de qualquer cubo. E aí nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar o cubo circunscrevendo a esfera, ou seja, quando a esfera estiver dentro, significa dizer que o raio da esfera vai ser a metade da aresta. E quando a esfera estiver fora, ou seja, circunscrita, o dobro do raio será igual a A raiz de 3. Sendo assim, Rzão é A raiz de 3 sobre 2. Daí, fazendo a razão Rzão sobre Rzinho, você vai ter A raiz de 3 sobre 2 dividido por A sobre 2. Simplifique o 2, simplifique A e o que restou? Raiz de 3, ou seja, a alternativa letra D. Massa? Vamos para a questão 6. Deixa eu colocar o marca-texto, que eu acho melhor para grifar as informações. Um cone circular reto está inscrito em uma esfera. Lembre-se de fazer o desenho para te ajudar. Se a medida do raio da esfera é 3 e a altura do cone, deixa eu ir grifando, viu? A altura do cone é 2/3 do diâmetro, então o volume do cone é igual a, em centímetros cúbicos é, observe, está em dúvida? Aí você parte da pergunta e pensa assim, o que a questão está pedindo? Volume do cone. O que eu preciso para determinar o volume do cone? Eu preciso do R e eu preciso da altura. Como o cone está inscrito, então eu vou usar Rzinho para raio do cone, Rzão para raio da esfera. E a altura do cone H. Então nós precisamos disso aqui, tá certo? Então nós precisamos de R, nós precisamos de H. Faça o desenho que te ajuda. Daí, quando você tem um cone inscrito, lembre-se que a gente liga esse vértice, esse ponto com esse ponto, ou seja, o centro com esse vértice. Aqui vale 3, por quê? Porque é o raio da esfera, ó. Então aqui 3 e aqui 3 também. Esse Rzinho é o raio do cone. E por que aqui vale 1? Porque a altura é 2/3 do diâmetro. Então 2/3 de 6, se o raio é 3, o diâmetro é 6. 2/3 de 6, 4. Então a altura vale 4. Então a altura já achamos. Se a altura é 4 e daqui para aqui tem 3, então daqui para aqui tem que ter quanto? 1. Usa Pitágoras agora, ó. R ao quadrado mais 1 ao quadrado é 3 ao quadrado. Ou seja, R ao quadrado dá 8. Então quanto vale R? 2 raiz de 2. Então, ó, achamos o raio, achamos a altura. É só aplicar a fórmula, aqui está, 1/3 da área da base vezes a altura, R ao quadrado, a altura, e aí a resposta alternativa, letra A. Ok? Vamos adiante. Item 7, mais uma vez, vou botando meu ponteirozinho. O joalheiro resolveu presentear uma amiga com uma joia exclusiva. Para isso imaginou um pingente com o formato de um octaedro regular. Se ele é um octaedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros, lembre-se disso, contendo uma pérola inscrita com o formato de uma esfera de raio R. Então a esfera inscrita nesse octaedro. Se a aresta do octaedro tem 2 centímetros, o volume da pérola é. Então, a mesma ideia da questão anterior. Se a pergunta é, nesse caso, volume da pérola, ou seja, volume da esfera, então nós precisamos de que informação? Do R, Rzinho. Então vamos em busca desse Rzinho, tá bom? Aí nós vamos traçar aqui, aproveitando essa figura, traçando esse triângulo em azul aqui, nem é necessário, você pode usá-lo se quiser, é uma opção também, mas eu vou preferir fazer por essa outra opção do lado direito, com esse triângulo AOC. Então veja, nesse triângulo AOC, aqui temos a altura, ainda não sabemos quanto é H,
essa distância AC vale raiz de 3. Por quê? Se esse triângulo aqui que eu estou passando o ponteiro em cima aí, esse triângulo, ele é equilátero, eu já tinha afirmado isso, porque o octaedro é regular, então essa altura aqui vai ser L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Simplifico o 2, sobrou quanto? Raiz de 3. Então, a altura da face, ou seja, o apótema, que nesse caso é o segmento AC, vale raiz de 3. Aqui embaixo vale 1. Por quê? Porque se a aresta do octaedro é 2, então OC é metade, então 1. Quando você fizer H1 e raiz de 3 nesse triângulo retângulo usar Pitágoras, você vai estar encontrando o valor de H. E aí você pergunta, para que eu quero o valor de H? Porque observe que se você fizer essa linha tracejada aqui, esse valor aqui dentro, de O até esse pontozinho aqui de tangência, ele vale o raio da esfera. Então a gente pode encontrar o raio da esfera aqui, fazendo o quê? Usando aquela fórmula de triângulo, de área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então vamos fazer assim. Base, que é 1, vezes a altura, dividido por 2, igual a base, que é AC, vezes a altura, que é R, dividido por 2. O 2 em um e o 2 do outro a gente pode tirar e usar essa relação então. OC vale 1, OA vale raiz de 2, desculpe, raiz de 2 está aqui. AC vale raiz de 3 e aqui R. Passa a raiz de 3 dividindo, racionalizando, você chega no raio. Achou o raio, aí é só vir para a fórmula de volume, que é 4/3 de πr ao cubo. Encontrará o resultado, alternativa à letra E. Tá vendo? Então, está em dúvida, parte da pergunta, percebe o que tem, faz o desenho para diminuir o nível de abstração e deixa as coisas ir acontecendo naturalmente. Atividade 8. Vamos lá, atividade 8. Um cilindro de raio R está inscrito em uma esfera de raio 5. Então, essa distância aqui é o raio da esfera, 5. Essa distância aqui é o raio do cone, R. Essa distância daqui para aqui é desconhecida, x. Mas como aqui é o centro, então daqui para baixo também tem a mesma distância, x. Ou seja, um cilindro, esse cilindro tem altura 2x e raio R. E ele disse que o volume desse cilindro é 72 π. E aí ele diz assim, obtenha o maior valor de x de modo que o volume seja 72. Então, qual é o valor de x para que o volume seja 72? Então, nós vamos inicialmente usar esse volume igual a 72 π, mas quem é volume? πr ao quadrado vezes a altura. π e π simplifica, esse 2 você vai passar aqui para o denominador, 72 por 2, 36. Então, r ao quadrado vezes x, deixa eu tirar e grifar isso, r ao quadrado vezes x é igual a 36. Uma equação, duas incógnitas, então eu preciso de mais uma equação. Onde que eu vou encontrar? Justamente no triângulo retângulo que tem r ao quadrado, x ao quadrado, 5 ao quadrado. R e x catetos, 5 hipotenusa. Então, r ao quadrado é 5 ao quadrado, 25 menos x. Pega esse r ao quadrado, substitui aqui e você vai ficar com 25 menos x ao quadrado, que foi o valor do r ao quadrado, vezes x igual a 36. Faça a distributiva agora e arrume a questão dos sinais. Aí você vai encontrar essa equação. Pronto. Estamos com essa equação. Podemos pegar os valores aqui e testar, porque deve ser raiz, porque ele disse aqui, obtenha o valor de x de modo que o volume seja isso. Então a gente vai descobrir o x, deve ser um desses valores, testando aqui, ou usando o teorema das raízes racionais, fica a seu critério. A minha sugestão é que diante de uma questão dessa, eu ia para testar as alternativas, e testaria o 3 e o 4. Como o 4 vai ser raiz, aí você vai analisar. Bom, reduziu o grau usando o Briot-Ruffini, esses aqui são os coeficientes do quociente, então escreve aqui o quociente, determina delta e Bhaskara para encontrar x' e x duas linhas. Então as três raízes são essa, essa e essa outra aqui, vou grifar tudo de uma vez só. Aqui estão 1, 2, 3. Qual é a maior das três? Claramente o 4, né? Aqui está negativo. Aqui, esse raiz de 13 é menor do que 4, mas vamos fazer uma conta aqui de 4. 4 menos 2, 2. Então, é claro que 2 é menor que 4, e esse já era menor.
Então, de fato, alternativa letra E. Aí vamos para a próxima questão, já na página 41 agora, vamos para as outras atividades. Vamos lá, deixa eu grifar. Calcule a área total e o volume de cada sólido gerado pela rotação das figuras em torno do eixo correspondente. Então, um triângulo equilátero em torno da altura. Então, olha aqui, um triângulo equilátero, então os lados medindo 6, tá vendo? E aqui a altura. Então, ele estabelece que isso é o eixo e bota o triângulo para girar em torno desse eixo. Se isso aqui vale 6, então quanto é o raio? 3. E como é que vai achar essa altura? Bom, sendo aqui um triângulo equilátero, a altura é L, raiz de 3 sobre 2. Então, 3 raiz de 3. Achou a altura. Pronto, deixa eu apagar e grifar aqui agora mais uma vez. Achou a altura, achou o raio, é a aplicação de fórmula. Volume, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então, aqui está o valor do volume, 9π raiz de 3. E a área lateral, que é πrg. Então, observe que a geratriz vale 6, o raio vale 3, mais a área da base, πr ao quadrado. Ou seja, a área deu 27π. Não tem unidade, então a gente bota o A e o V para volume. Bom, e se você tiver um quadrante de um círculo, então aqui 6, aqui 6, girou, que figura vira isso aí? Uma semi-esfera de raio 3. Então, 1/2, porque semi, 4/3 de πr ao cubo, 144π. Está aqui o volume. E a área é metade da área da esfera, ou seja, 2πr ao quadrado, mais a área do círculo, πr ao quadrado. Então, 72π mais 36π, 108π. Ainda na questão 1, agora a letra C e letra D. Se tivermos um triângulo equilátero em torno de um lado, então fixa o lado, bota para girar. Então, essa altura aqui vai ser metade de 6, então a altura vale 3. E esse raio, como que vai achar? Esse raio, observe que ele é a altura do triângulo equilátero, tá vendo? Olha aqui a distância do centro, de um vértice para o ponto médio do lado oposto, ou seja, a mediana, corresponde à altura do triângulo equilátero. E como é a altura? L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo é o raio do cone, então 3 raiz de 3, e a altura do cone 3. E observe que temos um cone para cima, um cone para baixo. Então o volume vai ser 2 vezes o volume desse cone e a área vai ser 2 vezes a área lateral do cone. Então, volume 2, porque são 2 cones, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, 54π. E a área também 2, porque são duas áreas laterais de πrg, 36π raiz de 3. Agora, um paralelogramo em torno de um lado maior. Então vamos botar ele convenientemente nessa posição para ficar fácil da gente visualizar. Então aqui vai ser o eixo, aqui vai ser o raio, que está a mesma coisa que aqui. Observe que o raio então vale 4. E quanto vai ser a altura disso aqui? Que figura vai girar? Vai parecer um cilindro com um cone em cima. Mas perceba que para calcular o volume, você vai perceber o quê? Que essa parte aqui de cima, essa parte que é sede aqui, então, digamos, é exatamente essa parte aqui de baixo. Tá vendo? Então, o que está aqui para cima é o que falta aqui embaixo. Ou seja, vamos calcular o volume do cilindro de raio 4 e a altura 6. E na hora de calcularmos a área lateral, vai ser a área lateral do cilindro mais a área lateral de um cone aqui em cima e a área lateral de um cone aqui embaixo, ok? Então, olha só, volume do sólido vai ser igual ao volume do cilindro. Então, πr ao quadrado vezes 6, ou seja, 96π. Já no caso da área lateral, vai ser a área lateral de cilindro, que é 2πr vezes h, mais 2 vezes a área lateral do cone, ou seja, πrg. Então, 20, 40π mais 48π, 88π. Agora sim, podemos ir para a questão 2. Na questão 2, temos as dimensões de um retângulo são 4 e 6, aí estão. Calcule a razão entre o volume do sólido 1 e o volume do sólido 2, sendo que o sólido 1 é obtido pela rotação em torno de AB, então vai fixar aqui AB, e o sólido 2 é pela rotação em torno de AD.
Aí deixa eu mudar. E o outro é quando fixa aqui. Então esse aqui o 1, esse aqui é o centro, o eixo de simetria e aqui o raio. Ou seja, no caso do 1 a altura é 6 e o raio 4. E no caso do 2 a altura é 4 e o raio é 6. Então é só fazer isso. No 1, πr ao quadrado vezes a altura, πr ao quadrado vezes a altura. 4 sobre 6, também conhecido como 2/3. Tá bom? Se você tiver dificuldade de visualizar, você pode fazer assim. Deixa eu tirar isso aqui. Você fixa isso e aí observe que você vai fazer. Você pode fazer um desenho mais bem feito do que o meu aí, que eu estou aqui com o mouse, né? Mas você teria, quando ele gira, você teria isso aí. Então você tem aqui assim, ó, compondo aqui o cilindro, tá vendo? Então você vai ver o que? Que o cilindro aqui, isso aqui é o raio 4 e a altura 6. Então raio 4 e altura 6, esse. E o outro é quando ele fixa isso e ele bota esse ponto aqui para girar. Então esse ponto faz esse movimento. Mais ou menos isso aí que eu estou tentando fazer. Eita, ficou meio feio, mas dá para ter a ideia. Com o mouse é bastante difícil ficar fazendo um desenho aqui. Ó, então você tem essa figura, tá vendo? Perceba que aqui é o raio e que é a altura aqui. Bom, só para ajudar, caso você tenha ficado com dúvida de visualizar. Mais uma questão de rotação, ele diz a área total do sólido obtida através da rotação da figura em torno de AD. Então você fixa AD e diz, isso aqui vai girar. Então esse ponto vai vir para o lado de cá, esse ponto vai vir para o lado de cá. Então a figura que você vai ter é essa aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Pronto, deu para o gasto. E isso gira. Então isso aqui, esses pontos como eles giram, você tem aqui. Ou seja, você vai ter um cone aqui em cima e um cilindro aqui embaixo. Então, olha só a figura um pouquinho melhor do que a minha, um pouquinho mais bem desenhada, né? Então aqui, quando você dividir isso, você vai ter na parte de cima um cone e na parte de baixo um cilindro. Para achar o cone, como ele pediu a área, então você vai precisar de πrg, então você vai precisar da geratriz. Então aqui 4, aqui 3, então a geratriz 5, pronto. E aqui a área lateral do cilindro, a altura do cilindro 2, raio do cilindro 4, mais a área da base. Então, ó, área lateral 2πr, que é 4, a altura que é 2, mais a área lateral do cone, πrg, mais a área da base, πr ao quadrado, ou seja, 52π centímetros quadrados, letra E, é a área total desse sólido. Ainda na página 42, a próxima questão, ela pede o seguinte: considere o trapézio da atividade anterior, só que agora ele diz o sólido obtido pela rotação em torno do lado BC. Vamos voltar aqui, só limpar, ó, se você fixar BC, ele vai girar aqui. Então o que vai acontecer? Esse aqui é o eixo de simetria, então AD vem para o lado de cá. Então você vai ter aqui um ponto D aqui em cima, um ponto A aqui embaixo, simétrico, né? Então você tem aqui uma A', você tem aqui D', aí ele faz esse tipo aqui e faz isso aqui. Então você vai ter essa figura. E quando você dividir, você vai ter aqui embaixo um cilindro, ou você poderia enxergar assim que fica bem melhor e pode descrever assim até, ó. Você vai ter um cilindro de raio 4 e altura 5, sendo que você retirou essa parte aqui, que é um cone de altura aqui, ó, de altura 3 e raio 4, tá vendo? Então, descreva esse sólido. Ele é obtido de um cilindro reto de altura 5 e com raio 4, com uma cavidade em torno de um cone de altura 3 e base comum a uma das bases do cilindro, ou seja, a base tem raio 4, tá vendo? Foi a figura que eu fiz ali. Compare os volumes dos dois sólidos obtidos nas situações. Então, volume do sólido 1, aí nós temos, no sólido 1 nós não calculamos o volume, tínhamos calculado a área. Então, ó, πr ao quadrado mais o cone. Então, volte lá, ó, nesse caso aqui, tá vendo? O cilindro, então vai ser um πr ao quadrado, R4 altura 2 e um cone de R4 e altura 3, ok? Então, R4 e altura 3 para o cone da primeira situação.
48 pi centímetros cúbicos. Já no da figura 2, você vai pegar então aqui e vai fazer, ó, o cálculo desse volume de raio 4 e altura 5 desse cilindro e retirar o cone. Então, πr ao quadrado vezes 5 menos, está vendo aqui o menos, 1/3 de πr ao quadrado vezes 3, ou seja, é o cilindro como foi esse, só que mudou a altura, ao invés de 2, uma altura 5, e retirou esse cone que aqui em cima nós aumentamos, aqui nós vamos retirar. Então ficou 80 π menos 16 π, 64 π. Então esse é o volume do 1, esse é o volume do 2. E a área? Qual é a área total desse sólido? Essa área é igual ao da atividade anterior. Na atividade anterior a área deu, ó, 52, tá vendo aqui? E agora quanto vai dar? Aí nós vamos fazer o cálculo. Então, a área lateral desse cilindro, a área da base e a área lateral desse cone. O que modifica para a questão anterior é que agora a altura do cilindro é 5. E na questão anterior, a altura do cilindro era 2. É essa a diferença. Então, observe a geratriz 5. Calcula 2πr vezes h, que é esse que muda, porque no anterior pode observar lá que esse aqui no lugar do 5 tínhamos 2. A área lateral, πrg, isso foi igual, e a área da base, isso foi igual. Então o que acrescentou foi 3 aqui, então deu 24π a mais. Tá vendo? Foi só o que aumentou. O que aumentou foi só a altura desse cilindro aqui, ó. O que aumentou foi um cilindro de altura 3, só isso que aumentou. Então, é claro que os volumes não são iguais. Atividade 5. Considere um losango cujos lados medem 6 e um dos ângulos internos mede 60 graus. Ó, a rotação desse losango em torno de um dos lados gera um sólido cujo volume em centímetros cúbicos é... Bom, aí é só você observar que isso é exatamente a mesma figura da questão 1, letra D, não é? Então, olha aqui de novo, e assim como foi da questão 3 também, onde a gente pegou aqui um paralelogramo, fixou isso e botou para girar. Observe que a parte excedente, então essa parte aqui de cima desse cone, é o que falta aqui embaixo, tá vendo? Então é só calcular o volume do cilindro, só que precisa para isso o raio. E aí o raio você vai ter que usar esse triângulo retângulo aqui. Então, seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. R sobre 6 usa essa relação trigonométrica. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aí você vai ter raiz de 3 sobre 2 é igual a R sobre 6. Acha R, coloca aqui na fórmula. A altura você já tinha, 6, está aqui. 162 π centímetros cúbicos, letra B. Questão 6. Seja um triângulo cujos vértices são as intersecções das retas x igual a 0, x menos 4, y igual a 0, x mais y menos 5 igual a 0. A rotação desse triângulo em torno do eixo das ordenadas gera um sólido cujo volume é... Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Bom, ficou um pouco torto, mas para o que eu quero aqui vai atender. Então vamos lá, aqui estão os eixos, então vamos botar aqui eixo x, aqui em cima eixo y, e aí nós temos a primeira reta, x igual a 0. X igual a 0 é o eixo y, deixa eu ver se eu consigo, pronto, é justamente esse eixo y. Aqui tem x igual a 4y, então o que você faz? Você faz, bom, quando o x é 0, o y vai dar 0, então ele vai tocar nesse ponto, e o outro ponto, aí você vai olhar aqui, então eu vou pegar o x aqui, ó, faça assim, deixa eu anotar. Você faz x igual a 4y e pega aqui esse 4y e coloca aqui. Aí você vai ter 4y mais y, 5y igual a 5, então y é 1. Então, quando y for 1, pronto. Quando y for 1, o x é igual a 4. Então aqui, aí você vai ter o x igual a 4. Pronto. Aqui é um ponto. Aí você vai ter uma reta que faz quando o x é 0, o y é 0. Então essa reta, opa, saiu um pouco do controle aqui. O outro pedaço está sendo aqui. E agora, quando o y for 1, o x é 4, é o outro ponto daqui. Então você tem x igual a 0,
Aí você tem essa reta quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, quando x vale 4, melhor dizendo, o y vale 1. Pronto, aqui. E na outra reta, quando o x for 0, o y é 5. Então, quando o x for 0, o y é 5. Então, o outro ponto é esse. Então, Então, ó, um ponto está aqui, deixa eu fazer bem grande aqui. O outro ponto está aqui no 0, 0. E o outro ponto está aqui no ponto 4, 1. Então, eu ligo. Essa aqui é um segmento de reta que pertence a essa reta. Essa daqui é essa, que é x igual a 4y. Veja que o coeficiente angular aqui positivo, então a reta é crescente. A outra reta é essa, x igual a 0. Então, você vai ter essa figura. Se você pega aqui e com essa linha tracejada, você vai perceber o que? Girando em torno do eixo, você vai trazer isso para o lado de cá. Então, você vai ter essa simetria aqui, assim, ó, mais ou menos isso. Considere que eu estou fazendo aqui com o mouse e a mão fica difícil aqui, né? Mas assim, girou, você vai ter esse aí, ou seja, um cone aqui para cima de altura 4 e raio 4, e o outro cone de altura 1 e raio 4, tá bom? Agora eu posso limpar e mostrar a figura aqui. Aqui já está pronta, eu queria mostrar para vocês a construção. Então aqui está a figura, e aí o volume, então vai ser o volume da parte de cima, que é um cone de raio 4 e altura 4, e o outro cone, raio 4, altura 1. Daí é só calcular, ó, raio 4, altura 4 e raio 4, altura 1. 64π sobre 3 mais 16π sobre 3, 80π sobre 3. Talvez a parte mais difícil da questão seja de você encontrar o triângulo, ou seja, é você estabelecer pontos aqui, ó, x igual a 0 é a reta. Nessa você faz x igual a 0 e x igual a 4. Agora, por que 4? Porque quando eu isolei, lembre-se que eu isolei aqui o x igual a 4y, eu substituí aqui para encontrar a intersecção entre essa reta e essa reta aqui, tá bom? Que aí eu fiz a intersecção dessa com essa e dessa com essa aqui. Pronto. Essa com essa e essa com essa e essa com a de cá, ou seja, a intersecção 2 a 2. Próxima questão, questão 7, também segue a mesma linha de você traçar os eixos e encontrar as retas. Ó, no plano cartesiano, seja o triângulo ABC cujas intersecções das retas, tá vendo? Então vamos fazer a mesma ideia. Então vamos pegar aqui, ó, eixo Y, eixo X. Não se preocupe com a tortura dos meus eixos não, aí você pode fazer com caneta, lápis, papel, aí fica mais fácil desenhar do que um mouse aqui. Então tá de boa. Considerando que a unidade das medidas coordenadas é o metro e que π é 3 raiz 3,14, então a rotação do triângulo ABC em torno do eixo das ordenadas gera um recipiente cuja capacidade. Então novamente ele quer que você calcule volume, para de volume transformar em capacidade, transformar em litros e traçar as retas. Aí o que você vai fazer? Mesma ideia, comece dessa daqui porque está já feita, então y igual a 2. Então, y igual a 2 será um ponto. Aí você substitui y igual a 2 nessa daqui, que é a reta crescente. Olha só, quando y vale 2, aí você vai ter 2 mais 1, 3, dividido por 3, 1, 2 vezes 1, 2, ou seja, x igual a 2. Então, quando y é 2, x é 2. Então, vai ter um ponto aqui. Aí vamos traçar assim, pronto, x2, y2. Um ponto, o primeiro ponto é esse, que foi da intersecção das duas retas, dessa com essa. Nessa reta aqui você encontra um outro par ordenado. Então o que é que você deve fazer? Botar x igual a 0. Então quando x é 0, y é menos 1. Então o outro ponto está aqui, ó, no menos 1. Então você já liga esse segmento aqui. Agora faça a intersecção dessa com essa. Então quando o x é 2, aí você vai ter 3 vezes 2, 6, dividido por menos 3, menos 2. Então você vai encontrar do lado de cá o menos 2. Então o outro ponto já é esse. Pronto, é só ligar, ó. Ligou aqui, tá vendo? Opa, pronto, consegui. Aí você vai ter aqui o que? Girando isso aqui em torno desse eixo, você vai ter que o raio vale 2 e que a altura vale 2 mais 1, 3. Então, ó,
Tá vendo como tá aqui? Mesma figura. Prontinho. Olha o raio. A distância daqui para aqui, 2. E olha a altura, 3. Então, raio 2, altura 3, 12.560. E ele disse que tem que ser menor que 15.000, então, para que seja a alternativa correta, a letra A, porque foi o que deu, na verdade, né? Mais uma questão, item 8. Qual o volume de um sólido obtido pelo giro de um quadrado, com lado medindo 3 raiz de 2 em torno de uma das diagonais? Então, se você fixar essa diagonal aqui, ó, então aqui vai ser o eixo de simetria, tá bom? Então aqui é o eixo de simetria, vou até prolongar aqui. Aí ele girou, aí então quanto vai ser o raio? Isso aqui, ou seja, ó, então o raio é esse aqui, metade da diagonal, e a altura também metade da diagonal. Então, composto dois cones de altura, aí quanto vai ser a altura daqui? Vai ser, aqui é metade da altura, desculpe, diagonal aqui, né? Metade da diagonal aqui. Aí quando você pegar aqui, você tem esse segmento aqui que vai ser um triângulo. Não foi um triângulo equilátero não, porque na verdade pegou aqui 3 raiz de 2. Foi a metade da diagonal aqui também, tá certo. Eu estava me equivocando aqui. Então, ó, L, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, com 2 corta. Então isso com isso corta. E sobrou 3, metade da diagonal. Beleza. E o raio também 3. Então, raio 3, altura 3, é só calcular dois cones, porque ficou um para a direita e um para a esquerda. Então, dois cones, 1/3 de πr ao quadrado vezes 3, ou seja, 18π. Agora sim. Última questão. Um sólido de revolução é um objeto obtido a partir da rotação de uma figura plana em torno de um dos eixos coordenados. Foi essas questões todas que vimos fazendo. Por exemplo, rotacionando-se um retângulo em torno do eixo Y, pode-se obter um cilindro, como na figura abaixo. Considere agora a região R do primeiro quadrante do plano XY, delimitado pelas retas. Então, olha aqui, a reta Y igual a X, X igual a 0, X igual a 1. Você vai traçando essas retas, é só atribuindo dois pontos, né? Fazendo a intersecção como fizemos. E o detalhe é que agora tem uma circunferência de centro 0, 4 e raio 1. E aí ele diz: utilize os eixos coordenados abaixo para fazer um esboço da região R e do sólido de revolução obtido pela rotação dessa região em torno do eixo Y. Essa letra A é uma pista do que eu já venho dizendo a vocês assim. Faça o esboço, faça o desenho para ajudar você a enxergar. Então, olha aqui, aí você pega a reta Y igual a X, que é essa, a reta X igual a 1 é essa, X igual a 0 é essa, e quando você botou o cilindro aqui, o cilindro não, a circunferência aqui, fez essa curva. Então, a figura que você vai ter inicialmente é essa aqui, ó. Deixa eu traçar, pronto. Ou seja, você tem um retângulo, um triângulo e uma parte da esfera, se você considerar isso aqui de um círculo. Então, quando você gira, você tem um cilindro, um cone e uma semi-esfera sendo retirada. Ou seja, vamos calcular o volume do cilindro aqui, vamos calcular o volume do cone e vamos retirar o volume da semi-esfera para poder você estar respondendo a letra B. Então, ó, πr ao quadrado vezes 3. Então, πr ao quadrado vezes 3 é a altura, é o volume do cilindro. O cone, πr ao quadrado vezes a altura e retiro da semi-esfera, 8π sobre 3. Também, eu acho que o mais difícil é você fazer esse desenho da letra A, porque enxergar isso depois não é o problema, tá bom? Espero ter ajudado vocês na correção dessas questões. Espero que, se tiver dúvida ainda, você possa me enviar mensagem para tirar a dúvida, ok? Então, a mensagem para encerrarmos a aula: motivação faz você começar, hábito faz você continuar. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!